Recebam a paz do Senhor, irmãos. Amém. Que bênção retornar a esta casa. Aprove o Senhor, diante de tantas lutas e desafios, o Senhor nos trouxe aqui. E eu creio amanhã é o último dia. Fui incumbido aqui no penúltimo dia. E eu creio que amanhã, no último dia, eu estou crendo. Eu creio que amanhã eu vou fazer um vídeo e vou enviar para essa igreja, para o pastor dessa igreja, dizendo que a minha filha teve alta. Eu estou crendo, né? Não há previsão de alta, mas eu creio que Deus pode fazer uma reviravolta. Hoje eu tive um sonho espiritual e eu acordei dizendo assim, ó: Manuela está de alta. Aí fiquei com isso na mente. Aí eu venho num culto, que é um culto com propósito, de propósito, 12 dias. Eu estou no 11º dia. Amanhã é o último dia, a finalização do propósito. E no último dia, ele chega. Jesus não chegou nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro dia da morte de Lázaro. Jesus chegou no 4º dia. Por que Jesus chegou no 4º dia? Era o dia do impossível. Obrigado, meu querido. Porque no possível, até o 3º dia era possível. Havia ligações terrenas. Mas Jesus chega no último dia. Olhe para alguém que está do seu lado e diz assim: Jesus chega no último dia. Irmãos, hoje eu quero agradecer ao pastor Odaí, quero agradecer a sua digníssima esposa, nossa pastora presidente, líder, chefe, tudo que serva do Senhor. Agora que eu me lembrei, eu estava numa igreja, e aí, rapaz, os irmãos tão abençoados. Aí eu cheguei lá e os irmãos: está conosco, pastor Tiago, é isso, aquilo, isso. Aí: tem mais alguma coisa? O pastor disse: tem, que é a principal. O que é? Diga. Eu digo: servo do Senhor Jesus Cristo. Não há título maior que um homem dessa terra pode receber. Não há nomenclatura, não há posição maior do que ser servo de Jesus Cristo e do seu reino. Amados, nós estamos de um tema, e eu disse: eu vou trazer uma palavra. Não vai ser uma palavra profética, vai ser uma palavra de ensinamento aos nossos corações. Mas vai lá que Deus faça alguma coisa no meio do culto, comece a revelar e fazer, né? Uma coisa sou eu, outra coisa é Deus, e Deus tem os seus caminhos. Amados, nós estamos no propósito, na semana do que, irmãos? Maturidade o que? Educacional. A maturidade educacional, eu estava escrevendo, refere-se ao conjunto de habilidades cognitivas, emocionais, sociais, necessárias para um aprendizado bem-sucedido, envolvido e desenvolvido da autonomia, responsabilidade e capacidade crítica. A maturidade educacional, sob a perspectiva bíblica, vai além do acúmulo de conhecimento intelectual. Na perspectiva bíblica, a maturidade educacional, ela é definida como o processo de amadurecimento espiritual. Teleos, uma palavra grega, maturidade, onde o crente cresce em sabedoria, caráter e prontidão para servir a Deus, espelhando a vida de Cristo em sua vida. A maturidade, pastor Odaí, é um processo contínuo de aperfeiçoamento. Eu vou repetir.
A maturidade é um processo contínuo de aperfeiçoamento. Não é um estado estático. Não é algo que começa e termina. É algo que segue a vida toda. Então, a maturidade é um processo contínuo de aperfeiçoamento e não é um estado estático. Ela implica deixar o comportamento de criança e passa a demonstrar discernimento entre bem e o mal. E nós vemos isso em Hebreus 5,14. Mas a palavra grega teleos refere-se a estar pronto, no ponto certo, como um fruto maduro. Teleos há muitos significados, há muitas traduções para esta palavra. Então a maturidade traz equilíbrio, paciência, sabedoria, aprendendo a não ter pressa e a contar os dias, como está escrito em Salmos 90. Mas vamos lá para a palavra. Deus me deu um tema. Sobre o tema deste propósito. E o tema nós vamos hoje, Deus me deu o oposto do tema de vocês. A imaturidade nos afasta de Deus. Repita após me, diga: a imaturidade nos afasta de Deus. Eu sei que esses 10 dias que já se passaram, vocês ouviram muito sobre maturidade. Mas vamos estudar e entender um pouco sobre a imaturidade. Jonas, no livro de Jonas, capítulo 1. Vai nos dizer assim, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, entrou no navio para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Quem pode dizer amém? Jonas, filho de Amitai. Na Bíblia hebraica, Jonas foi um profeta do norte, do reino de Israel, que viveu por volta do século 8 antes de Cristo. Jonas era da cidade de Gat-Éter, próximo a Nazaré, em Israel. Jonas significa pomba. O nome de Jonas significa pomba. Nínive era a capital da antiga Síria, hoje que é o Iraque. Nínive era a capital da antiga Síria, que hoje se localiza no Iraque. Nínive ficava localizada à margem do rio Tigre, ficava uns 800 quilômetros da cidade natal de Jonas. Jonas foge para 3 lugares. Repita após mim, diga 3 lugares. Repita após mim, diga 3 lugares. Primeiro, Jonas vai para Jope, uma cidade portuária não israelita. Ficava ao oeste de Jerusalém, cerca de 80 quilômetros ao sudoeste da sua cidade. Jonas estava na contramão de Deus.
Jonas não queria saber das consequências que o abordaria durante a sua viagem a Tarsis. Jonas queria fugir de Deus. E fugir de Deus, ir na contramão de Deus, irmãos, o ponto principal da imaturidade do homem, da imaturidade que serve a Deus, daquele que serve a Deus. Andar na contramão de Deus é o ponto principal da imaturidade diante de Deus. Não tem como um homem fugir de Deus. Há algo cômico nessa história. Como pode Jonas fugir e se esconder do Deus Criador do universo? A localização, pastor Odaí, a localização de Tarsis ficava nas costas, ao sudoeste da Espanha. Em todo caso, representa o lugar mais distante que o povo do antigo Israel conhecia. É o mesmo que ir ao fim do mundo. Imagina você acordar, receber e ouvir a voz de Deus e receber uma direção de Deus e dizer: eu não vou, eu vou para longe de Deus e dessa direção. Ele pega a sua sacola de roupas e foge para o fim do mundo. Um fim do mundo para mim hoje, para mim, é eu ir lá para o Japão, né? Vai lá para o Japão, a gente se localiza assim, a gente insere isso como o fim do mundo, como que se fosse lá para o outro lado, ninguém vai te achar no Japão. Deus acha. Está escrito que o universo está na palma Se eu colocar o celular, eu vou enxergar. Esses dias se quebrou um copo de vidro lá na minha casa, e aí eu fui juntar. Aí de repente, eu fui fazer as coisas, de repente eu senti uma fisgada, e eu vi aquele negócio, aquele pontinho bem pequenininho, brilhando, aquele pedacinho, aquele caquinho de vidro, estava aqui, bem entre as linhas das minhas mãos, e eu vi bem pequenininho, mas eu consegui enxergar. Não importa o lugar aonde você esteja, Deus vai te encontrar, Deus vai te achar. E eu vou mais profundo, que a maturidade, a imaturidade nos afasta de Deus, mas Deus não se afasta do imaturo. Repita após mim, diga assim: a imaturidade nos afasta de Deus, mas Deus não se afasta do imaturo. Agora começa uma perseguição de Deus para com o homem. Jonas vai para Jope, paga um bilhete, é a mesma coisa. Jonas chega em Jope, uma cidade portuária, e diz: olha, qual o navio que vai me levar para o lugar mais distante desse lugar? Aí um dos marinheiros, aquele ali, vai te levar para Tarsis, uma cidade ao sudoeste da Espanha. Eu acho que ele nem sabia o que era Espanha, porque ninguém do povo de Israel, do antigo povo de Israel, tinha ido a esse lugar, a esse território geográfico. Jonas vai e diz assim: eu quero ir para longe. Ele entra dentro do barco,
E agora ele vai para um lugar mais escondido. Ele vai para o porão do barco. Ele entra no porão do barco e ali ele dorme. O dormir de Jonas significa que ele não está ligando para nada. O que ele quer é fugir de Deus, achando que Deus não vai achá-lo, achando que Deus não vai atrás. Olha para alguém que está do seu lado e diz assim: Deus. Olha para alguém e diz: Deus nunca abre mão dos seus projetos. Eu estou sentindo graça de Deus aqui, pastor Odair. Pega sobre, Deus já está mudando. Ai, meu Deus do céu, eu achei que eu ia ficar só no estudo. Deus já está mudando o negócio. Deus não abre mão dos seus projetos. Acho que alguém não entendeu. Olha para alguém que está do seu lado e diz assim: você é projeto de Deus. Deus não abre mão de você. Pode fugir, pode se esconder, pode ir para o Japão, Deus vai atrás de você. Era baixa da candova cerebevácia. Ele não abre mão. Nós trilhamos o caminho da imaturidade, da desobediência, da falta de temor. Deus olha assim para um camarada desse. Deus tem 1001 motivos para abrir mão e dizer: não quero. Até porque Jonas não era o único profeta de Israel no seu tempo. Havia outros projetos, outros profetas. Amós, Ageu. Mas Deus olha e diz assim: eu quero Jonas. Eu quero o meu projeto. Ninguém arranca o meu projeto da minha mão. Olha para o irmão ao seu lado e diz assim: você é aquele caquinho de vidro que ninguém percebe, mas Deus percebe. Deus olha, vai ficar na minha mão. Oh, rebaixada gaceria. Eu estou falando, estou me arrepiando aqui. Nós estamos na contramão de Deus. E na contramão, Deus nos acha. Jonas agora se depara ao alto mar, no Oceano Pacífico, na metade do caminho. Aí, primeiro sinal, repita após mim, diga assim: primeiro sinal da procura de Deus. Deus envia uma tempestade. Nós temos o costume, pastor Odair, de repreender a tempestade. Mas às vezes nem toda tempestade é do adversário. Muitas tempestades da nossa vida vêm da parte de Deus. É Ele nos procurando. Cadê você na oração da madrugada? Cadê você no jejum semanal? Cadê você no culto da maturidade educacional? Cadê você? A tempestade que vem é o sinal da procura de Deus sobre Jonas. Os marinheiros não entendem, porque a região onde eles estavam nunca havia tempestade. Eles tentam a sorte, eles fazem os seus ritos como pagãos. E ninguém, vamos parafrasear, nenhum santo responde eles. Eles ficam perto, tem alguma coisa errada. Começam a procurar o que está de errado nessa navegação. Aí um se levanta e diz assim: tem um cara lá embaixo, um moço, um homem, e nós não sabemos quem ele é. Vamos pegá-lo. Quando pegam Jonas,
capítulo 1, versículo 7, para você, se puder colocar na tela para os irmãos verem, versículo 7 do capítulo 1 vai dizer assim, ó: e diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Versículo 8: então lhe disseram, eles pegam Jonas, dá um chacoalhão em Jonas, diz assim: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Versículo 9: e ele lhe disse: eu sou. Olha para o irmão que está do teu lado assim: você pode esconder a sua identidade de todo mundo, na escola, na rua, na faculdade, no trabalho, você pode esconder, mas quando vier a mão de Deus, a tempestade de Deus, o que está em oculto será revelado. Aí ele abre o jogo, pastor Daí, que é assim, é que no aperto ninguém aguenta, né? Tem que abrir o jogo, diz: ó, eu sou hebreu. Essa era a identificação do povo de Deus, porque o povo de Israel se identificava e era conhecido como povo hebreu, aquele povo que saiu da terra o povo conhecido, o povo de Israel era conhecido como povo hebreu. Então os pagãos, eles conheceram e souberam da história da grande libertação do povo hebreu do Egito. Ei, querido, olha para o irmão que está ao teu lado assim: a história de Deus na tua vida vai repercutir de geração em geração. Eu estou profetizando nessa, eu não ia nem profetizar, eu só ia dar um estudo. Eu já estou profetizando, para a história dessa igreja vai repercutir de geração em geração. Porque aqui tem sido a terra da semeadura, mas lá será a terra da colheita. Eu profetizo em nome de Jesus: nessa terra vocês têm plantado, vocês têm semeado em lágrimas, mas lá no novo templo, na nova terra, vocês colherão em alegrias, colherão em abundância. Eu sinto Deus nesta casa, e assim diz o Senhor: o tempo da colheita está próxima sobre nós. É raia chega. Tarrabassuri bicandarabahai. Jonas é pego de surpresa. É assim, quem foge de Deus é pego de surpresa. Ele diz: olha, eu sou hebreu, minha identidade, tema ao Senhor. Por que Jonas disse que temia ao Senhor? Porque ele estava em desobediência. Ele oh, meu Deus do céu. Olha para o irmão do teu lado assim, olha para ele e diz: eu posso esconder algo de você, mas de Deus eu não posso esconder nada. De Deus eu não consigo esconder nada. Ele disse: só eu tenho uma Deus. Sabe o que Jonas está dizendo? Eu estou em obediência. Eu tenho uma Deus, eu estou em obediência. Ele estava em desobediência. Eu tenho uma Deus, eu estou debaixo da bênção. Ele estava debaixo da maldição, porque a desobediência traz maldição. A imaturidade, ela gera maldição. Ela não traz, ela gera. Trazer algo que já chega pronto. Gerar é algo que se forma, que se constrói, que se cria. E o acúmulo da imaturidade, ela gera. Quem está ouvindo Deus falar aqui nessa noite? Aí o acúmulo da imaturidade, ela gera maldição. O acúmulo da imaturidade, ela gera maldição.
Porque você foge de Deus. Você desobedece à ordem de Deus. Vamos lá. Então, amados irmãos, Jonas, versículo 10. Então esses homens, nós estávamos no versículo 9 ainda, não foi? No versículo, vamos voltar para o 9. Então, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Por que Jonas falou? O Deus que fez o céu, o mar e a terra seca. Eles estavam onde, irmãos? No alto mar. Sabe o que Jonas estava transmitindo com essas palavras? Jonas estava dizendo, olha, eu estou vendo a tempestade. Eu sei o que é tempestade. E eu sei que não cai uma folha seca, se não for da permissão de Deus. O meu Deus criou o mar. O meu Deus é o dono da tempestade. E eu sei que na hora certa Ele se levantará e colocará tudo no seu devido lugar. Quando Jonas transmite essa palavra, o Deus que fez o céu, o mar e a terra, Jonas estava tranquilizando aqueles homens marinheiros que estavam perturbados, atormentados com aquele cenário de tempestade. Versículo 10. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque Ele lhe tinha declarado. Eu agora há pouco falei algo. Você pode até tentar esconder algo de alguém, mas de Deus ninguém consegue esconder. Versículo 11. E disseram: que te faremos nós para que este mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais. Eu escrevi algo aqui que eu fico, às vezes eu fico mastigando a palavra em casa e fico escrevendo, às vezes nem eu acredito que escrevi isso. Versículo 12. E Jonas disse: o que foi que Jonas falou, irmãos? Espera aí. Quando Jonas vê aquela tempestade, pastor Odaí, aqueles ventos, o mar agitado, meu amigo, ele vê a mão de Deus. Por isso que Jonas disse: me lança nesse mar, me joga nessa tempestade, porque o meu Deus é o dono disso tudo. A partir de agora, não posso mais viver do meu jeito, as minhas vontades. Agora eu vou viver a vontade de Deus. Agora eu vou viver o derramado Espírito Santo. Agora eu vou profetizar, fazer aquilo que Ele me ordenou para a minha vida. Viver o chamado de Deus na minha vida. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: é tempo de aceitar o chamado de Deus na minha vida. É tempo de aceitar. A imaturidade passa. Chegou o tempo de viver a maturidade em Deus. Chegou o tempo de viver a maturidade espiritual. Veja-se, pastor, o profeta lida com 3 tipos de imaturidades. 3, repita, me diga 3. Primeiro, a imaturidade espiritual. Ele não aceita a ordem divina. Segundo, a imaturidade cultural que o pastor Odaí falou aqui. Por que a imaturidade cultural? Porque ele não quer pregar a palavra de Deus para os ninivianos. Jonas não quer pregar a palavra de Deus para os pagãos, porque para Jonas só havia salvação para o povo de Israel. Sempre houve essa discordância
Os judeus sempre tiveram essa arrogância, né? Tanto que na Bíblia Paulo vai relatar uma divergência com o apóstolo Pedro. Paulo vai relatar. Pedro queria que todos aqueles que aceitassem o evangelho de Jesus Cristo fossem circuncidados, guardassem o sábado, fizessem todos os protocolos de uma cultura. Então, primeiro, a imaturidade espiritual. Segundo, a imaturidade cultural. E terceiro, eu vou chegar lá. Quando Jonas se vê na tempestade, Jonas diz: o problema sou eu. A perseguição não é contra vocês, não é contra esse navio, é contra mim. Me lança nessa tempestade. Jonas sabia que ele não seria lançado numa tempestade alheia. Ele estava sendo lançado nas mãos de Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: aquela tempestade é a mão de Deus. Me lança. Você vai morrer afogado. Não sei, querido, eu sei que eu estou na mão de Deus. É o teu fim? Não sei, querido, eu sei que eu estou na mão. Vocês estão me jogando na mão de Deus. Se é o fim, se é o meio, se é o começo, eu não sei. Eu sei que eu estou na mão de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado, segura na mão dele, se dá de profeta agora, porque não, eu creio que não sou eu que sou profeta aqui. Segura na mão de alguém. Fala, 2026, querido. Fala para 2026. Você está na mão de Deus. Você está sendo lançado na mão de Deus. Você está sendo jogado na mão de Deus. E ninguém te tira da mão de Deus. Terra xarabacanda labarra. Jonas vai e cai no alto mar. Capítulo 2, versículo 1, vai dizer, na verdade, versículo 17, vamos começar do 17, capítulo 1. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, Deus preparou, para que tragasse a Jonas, e estivesse 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Veja, irmãos, de que, mais uma vez, Deus mostra o seu cuidado, o seu amor a Jonas. Deus não deixa Jonas se afogar. Deus não deixa Jonas perecer no alto mar. O projeto de Deus continua vivo nas mãos de Deus. Eu vou repetir, não importa a circunstância que você esteja vivendo, o projeto de Deus continuará vivo. Não importa o momento, não importa as circunstâncias, não importa. Continuará vivo o projeto de Deus. Eu venho profetizar para uma igreja profética. O projeto de Deus continuará vivo sobre este lugar. Eu quero que com essa mão que você levantou, estenda para alguém e diga assim: o projeto de Deus continua vivo sobre ti. O projeto de Deus continua vivo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos. Continua vivo. O barco foi embora, os marinheiros foram embora. E Jonas, acho que eles pensaram: morreu não, está vivo. Quando alguém pensar que você morreu, quando alguém pensar que tudo se acabou, vão ter que te ver vivendo o chamado de Deus. Queridos, eu estou debaixo de uma palavra profética nesta noite. Deus está falando ao seu coração. Deus está pedindo que você o deixe entrar,
que você abra o seu coração, ouça a voz de Deus. Mas se você permanecer resistindo, se você continuar endurecendo o coração, Ele permitirá que adversidades te encontrem. E você verá isso acontecer e entenderá que é Deus te chamando para abrir o seu coração. Que não tenhamos corações duros, pastor Odaí, como foi o coração de Jonas. Que não precisemos ser engolidos por um grande peixe, por uma grande dificuldade, e nem chegar às portas da morte, mas que hoje ouçamos a voz de Deus, que hoje nós possamos abrir os nossos corações e deixarmos de forma genuína, verdadeira, o Senhor entrar. Ele quer transformar as nossas vidas. Eu vou repetir, Deus quer transformar as nossas vidas. Então o Senhor permite que uma tempestade nos surpreenda. Uma grande dificuldade nos engula, como o peixe engoliu Jonas. Para que nos achemos às portas do inferno. Capítulo 2, versículo 1, Jonas orou e disse: Senhor, na minha angústia clamei ao Senhor. Versículo 2, e Ele me respondeu: no ventre do inferno, nas entranhas do inferno gritei, e Ele ouviu a minha voz. Deus permite situações e nos faz chegar a lugares mais terríveis da vida. Mas de uma coisa eu sei, Ele está contigo. Salmista vai declarar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Não importa o lugar aonde você esteja, Deus estará contigo. E por que Deus estará contigo? Porque Ele não abre mão do seu. Faça um ato profético agora. Olhe para alguém que está perto de você. Estenda a mão assim fechada, assim, ó. Fala para ele: sabe o que isso significa? Eu quero que alguém adivinhe agora que eu estou falando para você. Eu quero que alguém adivinhe o que é isso de forma bíblica. Bíblica. O que é isso? Salmos 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo, isso aqui é o esconderijo do Altíssimo. Você está guardado no esconderijo do Altíssimo. Agora olha para alguém com a mão fechada assim, olha para a minha mão para ver o que eu vou fazer. Olha para ela e diz assim: Ele não abre mão de você. Aí sim, fecha a mão de novo assim, ó. Vamos ver. Tenta abrir a mão dela. Vamos ver se ela vai deixar. Vai deixar? Tenta abrir. Alguém vai ter que abrir a mão para abrir a mão do outro. Não vai. Nós vamos resistir, nós vamos relutar. Não é assim, pastor? Olha pro irmão, é palavra profética. Olha pro, ai meu Deus, meio recachada, olha para alguém. Se Deus está relutando com o inferno, mas Ele não abre mão de você. Ele reluta com o inferno. Ele resiste. Ele não abre mão. 2026, eu venho debaixo de uma palavra para te dizer que Deus não abre mão de você. Deus não abre mão da tua casa. Deus não abre mão do teu casamento. Deus não abre mão da tua vida. Deus não abre mão desta igreja. O inferno se levanta, mas é profético, é bíblico. As portas do inferno não prevalecerão. Deus não abre mão de você. Meu Deus, é pregação de 2 horas, tem que terminar.
Já passei, não foi? 10 horas já. Será que não vai dar para terminar, não? Tem que me trazer outro culto para terminar. É muita coisa. Uma pregação dessa é um estudo 3 horas. Ai, Jesus. Aí Jonas é engolido e faz algo que é o sinal intrínseco. É o sinal primordial daquele que vive a maturidade em Deus. O que é que Jonas fez? O que foi que Jonas fez quando ele esteve dentro do ventre daquele grande peixe? Orou. A oração é sinal de arrependimento, de entrega, de humilhação de espírito. Primeiro sinal daquele que vive a maturidade em Deus: orar. Tudo com ele se resolve na oração. Está na guerra, ora. Está na bonança, ora. Está na igreja, ora. Está na rua, ora. Está no trabalho, ora. Tudo com ele se resolve em oração. Eu sou da época, eu não sei se eu já falei aqui, pastor Adi, eu sou da época, pastor Odaí, que eu tinha dor de dente. Aí a minha avó dizia assim: meu filho, vem aqui tomar um remédio. Aí eu já ia com a boca aberta. Aí minha avó dizia: não, meu filho, vamos orar. O remédio é oração, vamos orar, essa dor vai sumir. Não é que a dor sumia? Pela misericórdia eu alcancei esse tempo que tudo se resolvia na vida do crente com oração. Está na guerra, irmão, vamos orar. Isso aí vai passar. Não, mas fulano está morrendo. Vamos orar, irmão. Deus é Deus de saúde, Deus pode dar vida. Eu me lembro, isso lá em Pernambuco. Lá em Pernambuco acontecem umas coisas doidas que só Jesus na causa. Quando eu vejo que eu já vi muita coisa na igreja, é porque eu já vi muita coisa. Coisas que vocês vão achar que é até mentira, mas não é verdade. Nós estávamos no culto fúnebre e chegou um irmão doido, birutinho assim, ó. Um culto fúnebre de uma criança que morreu engasgada, 3 anos. Os pais, era uma. Eu me lembro que o pastor entrou na igreja e eu ainda era mocinho, adolescente, e ele me abraçou e disse assim: meu filho, num culto desse, eu não sei nem o que falar. Eu disse: é verdade, pastor. Uma angústia tomava a igreja. Daqui a pouco, a igreja lotada, povo abarrotado assim, um pressado com o outro. A igreja pequena era tão grande, metade dessa igreja assim, menos da metade. Aí, de repente, um irmão doido, ele usava a gravata assim, ó. A gente tentava ajeitar ele: não, o mistério está aqui. Aí, olha aí, Ezequiel, olha aí. Aí isso aconteceu, pastor Odaí. Ele atravessou a multidão, olhou para a criança e colocou sem pedir a ninguém. Colocou as 2 mãos na criança e disse: em nome de Jesus, ressuscita agora. E deu um sacode na criança, pastor. Quando ele sacudiu a criança, os irmãos arrancaram ele de cima. Quando os irmãos arrancaram ele, a criança começou: olha para o irmão que está falando assim: Deus ainda é Deus de milagres. Deus ainda ressuscita morto. É que a gente, irmão, está acostumado a Deus curar. Quando a gente vai para o lado da ressurreição, a gente se torna incrédulo. Sabe por quê?
Ai meu Deus, eu estou dizendo que não dá para pregar. Olha, vamos lá. Sabe por quê? Jesus chegou atrasado na casa de Jairo. Olha para o irmão. Ai, já é muita coisa na minha cabeça. Olha para o irmão que está do teu lado assim. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser para Ele ser glorificado. Se Jesus chegasse e curasse a menina, porque a menina estava doente, ela não estava morta, ela estava doente. Jairo foi até Jesus pedir para que ele fosse à casa, a sua casa, para curar a sua filha. Jesus se atrasa, e é um atraso proposital. A menina morre no meio do caminho. Aí Jesus olha e diz: não temas, crê somente, porque a menina será salva. Fala para Jairo. Jairo nos prantos: morreu, acabou, é o fim. Olha para o irmão que está dizendo assim: Deus não chega no começo, Deus não chega no meio, Deus chega no fim. Agora olha para o irmão que está lá, sabe por quê, irmão? Porque o teu fim é o começo de Deus. Aí, Jesus, eu tenho que terminar, vou terminar, 5 minutos eu termino. Aí Jairo foi, e aí chegou na casa de Jairo, Jesus. Se Jesus tivesse curado aquela menina, a glória não teria sido de Jesus. Agora eu me pergunto por quê, pastor? Porque Jairo já tinha, quando Jesus chega na casa de Jairo, há médicos lá. Os médicos já tinham dado todos os medicamentos possíveis àquela menina. Alguém ia se levantar no meio e dizer: foi o remédio, ele só foi a pontinha. Jesus não é a pontinha, Jesus é o tudo. Aí, como Jesus não gosta de dar brecha para Satanás, quem gosta da brecha é eu e você, Jesus não. Aí ele chega e agora me morreu, não tem medicamento que faça ressuscitar essa menina. Jesus: eu faço. Entra dentro do quarto, pai, mãe, Pedro, Tiago, João, bora ressuscitar essa menina agora. Você está entendendo? Que Deus não trabalha com o que é possível, Deus só trabalha com o impossível. Às vezes eu fico em casa, às vezes eu sou meio doido, irmão. Eu fico em casa tendo umas imaginações, às vezes eu fico olhando assim. Aí tem os mecânicos, o que é que o mecânico usa? Mecânico, chave de fenda. Aí na chave de fenda de Deus está assim, escrito: impossível. Na outra lá, como é a outra? Chave de roda. Aí está lá: improvável. Aí ele pega eu e você. Aí começa com a chave de fenda do impossível. Trá. Aí pega a chave de rodas do improvável. Aí começa: trá. O que é que o senhor está querendo falar, pastor Tiago? Que Deus usa o impossível, Ele usa o improvável na minha e na tua vida, para aperfeiçoar o projeto dele. Jonas não queria nada com Deus, Deus foi atrás de Jonas. Jonas desobedeceu a Deus, e Deus continuou com o seu propósito na vida de Jonas. Jonas abriu mão de Deus, mas Deus não abriu mão de Jonas. Entenda uma coisa: Jonas foi a Nínive, pregou a palavra, e ele queria que todo mundo morresse. O povo se arrependeu. Sabe o que é isso, irmãos?
quando você entende a voz de Deus. Jonas, o tempo todo, desde o começo, ele não entendeu a voz de Deus. Ele é profeta, ele é servo, ele é povo de Deus, mas não entendeu a voz de Deus. Ele chega no meio de um povo pagão, prega a miséria, a catástrofe, a morte, e o povo entende a voz de Deus e começa a se arrepender. Começa o rei, levanta um decreto, uma lei, e diz: todo mundo tem que jejuar, até os animais. A gente tem que se arrepender, porque Deus está vindo com a sua ira. Mas nós cremos que o arrependimento torna a ira de Deus em paz. Aí o povo se arrependeu e Deus reteu a maldição, a ira. Aí Jonas, irmão, ficou doido. Tem que parar, que eu tenho que ir embora também. Jonas ficou doido. Pega aqui minha Bíblia, pega aqui minha Bíblia. Pega aqui, pelo amor de Deus. Jonas, porque irmão, falou, irmão, andar comigo, se você andar comigo, é só falando de Jesus. Não tem outros assuntos. É tanto assunto, irmão. É 66 livros. Agora eu estou agora tentando, 4.000 e alguma coisa versículos. O que é que eu vou falar de mim, de fulano, de beltano, de pastor? Eu tenho que falar de Jesus. Tanta coisa para falar de Jesus. A Bíblia aí, camarada não leu nem um capítulo ainda da Bíblia, porque só fala dos outros, só fala dos outros, só fala dos outros, só fala. Você pode perceber, quem lê a Bíblia, irmão, pode perceber, quem lê a Bíblia, quem tem sede pela palavra de Deus, irmão, não tem tempo de estar falando dos outros. Tudo, quando vem falar algum assunto com ele, algum assunto terreno, ele já remete na palavra. Mas a palavra de Deus fala assim, 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 assim. Não, mas fulano, ciclano, betano, mas a palavra de Deus, irmão, diz que é assim, 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 assim. Pois bem, voltando, o que eu estava falando, irmãos? Vamos ver se os irmãos estão. O povo se arrependeu. Jonas se irou. Antes, como que pode? Deus. E esse povo entendeu uma palavra de ira. Aí Jonas volta brabo com Deus. Aí ele para no lugar, Deus faz da noite para o dia nascer uma planta, a boboreira. É uma planta, irmãos, que morre rápido. É uma planta que não tem muita utilidade, vida. Aí Deus também faz do dia para a noite, da noite para o dia, ela secar e morrer. Aí Jonas fica irado. Aí Jonas fala para Deus: Deus, peraí, essa boboreira me causou conforto, me deu sombra para eu descansar, e o Senhor mata ela da noite para o dia, por quê? Eu não aceito. Aí Deus olha para Jonas e diz: Jonas, tu não estava aceitando a minha vontade, tu quer que eu aceite a tua? Eu vou terminar. Olha para o irmão, fica de pé. Vai, fica de pé logo que eu vou terminar, que é melhor. É melhor. Olha para o irmão e diz assim: tu não aceita a vontade de Deus e tu quer que Deus aceite a tua? Fala para ele. Viva a maturidade. Deus fala com 3. Pegue meu celular aí, minha filha. Jesus. É tanta palavra que eu fico até. Mas eu vou terminar agora, viu? Eu já falei isso umas 10 vezes, não foi, irmão? Deus fala com 3 esferas da vida nesse texto, nessa história. Primeiro, Deus fala com o homem. Segundo, Deus fala com a natureza. Ele envia tempestade. Terceiro, Deus fala com o ser animal. Quando Jonas disse: eu vou para Tarsis, Deus falou com o peixe: te prepara, no alto mar, no meio do Oceano Pacífico, vai ter um barco, fica com a boca aberta, que quando tu ouvir um barulho, cair na água, engole, porque é o meu escolhido.
Olha para o irmão que está ao teu lado assim, enquanto você está aqui, Deus está falando com algo lá do outro lado, ao teu respeito, para te guardar, para te levar ao caminho certo. Eita, meu Deus. Pegue sobreha. Segura na mão desse irmão que eu vou terminar agora. 2026 não é ano de você ficar perdido. Fala para ela. Quem crê nisso? Quem acredita nessa palavra? Eles vão cantar. E quem quer uma direção de Deus, vem aqui na frente, que eles vão cantar um hino bem curto, que a gente tem que ir embora. Eu tenho que ir embora, o pastor está querendo que eu vá embora. Ah, não quer não? Não dá corda não. Então pode cantar um hino bem longo, mais longo que tiver. Que eu vou orar, vou colocar as mãos. E eu sei que Deus vai dar uma direção a vocês em 2026. Vocês não vão para Tarsis. Vocês vão para o lugar onde Deus quer que vocês vá. Eu vou profetizar. Abaxarabacandará. Vem esse casal aqui na minha frente. É a filha do pastor. É para vocês virem aqui, meu filho. Deus já preparou o lugar. E a partir de hoje, a partir de amanhã, no final desse propósito, vocês vão receber uma nova direção de Deus. É isso que vocês têm pedido. É isso que Deus vai dar a vocês. Há uma direção. E há um lugar preparado por Deus para vocês. Quem crê? Vocês creem? A direção é a partir de amanhã. Vocês vão receber a direção de Deus. 2026 Deus vai ser com vocês. Vai guiar vocês para um lugar onde Ele tem preparado para vocês. Amém?